Continuamos juntos aqui na Boa Vontade TV, no Viver é Melhor de hoje, falando sobre a endometriose, um desafio de saúde que precisa ser tratado. E a gente continua esclarecendo já sobre o tratamento cirúrgico, quando ele é indicado. Mas um alerta para as mulheres. O que acontece quando a endometriose não é tratada? A gente vai falar sobre isso já aqui no programa. Mas antes, a gente sempre garantindo para você informação e atualização com as notícias do dia a dia. Nós vamos agora conversar com a equipe de jornalismo da Boa Vontade TV e com um alerta ainda muito preocupante relacionado à saúde pública. Os casos de dengue ainda estão aumentando em várias regiões do país. Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, Camila, e a todos na sintonia da Boa Vontade TV. Infelizmente, essa notícia chega a 30 o número de cidades com epidemia de dengue no estado do Paraná. Em apenas uma semana, 12 municípios foram classificados como epidêmicos e quase 2.000 casos foram registrados. O estado do Paraná confirmou também mais 2 mortes pela doença, totalizando 15 somente neste ano. E no último ano, a Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 registrou aproximadamente 780 mil denúncias de violência ou ameaça, um aumento de 54% comparado ao ano anterior. O crescimento mostra que as mulheres estão mais confiantes para fazer as denúncias. Foram, em média, 62 mil ligações por mês, 2.000 por dia. Quase 60% dos crimes denunciados foram cometidos contra mulheres negras. Do total, mais da metade das ligações foram para denunciar casos de violência física. 30% foram relacionadas à violência psicológica, 7% à violência moral, 5% a cárcere privado, 4,5% à violência sexual e menos de 1% ao tráfico de pessoas. A procura à Central de Atendimento à Mulher teve um aumento de 54% em relação a 2014. O aumento no número de denúncias não significa que cresceu a violência contra a mulher. Para especialistas, o que aumentou foi a coragem de denunciar e a confiança nas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de crime. As mulheres e a sociedade elas estão se sentindo mais seguras com as legislações que estão colocadas, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, que são uma resposta do Estado, quanto a criação de serviços e programas, que estão especializados, seja os programas em âmbitos federais, os programas estaduais ou os programas municipais. Mas hoje nós temos uma rede efetiva no país que dá respostas efetivas para as mulheres. A denúncia mostra que existe coragem e que, ao mesmo tempo que existe coragem das mulheres para denunciar, elas acreditam no poder público como um instrumento, um espaço de garantia do seu direito à cidadania, do seu direito à vida. O Ligue 180 é um serviço gratuito e confidencial que preserva o anonimato de quem liga. Oferecida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, além de denúncias, a central recebe também reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e passa orientações sobre direitos. O aumento de 54% de denúncia no 180 mostra efetivamente que ele é uma política que está dando certo. Hoje eu acho que a gente avançou, mas nós temos muito que avançar, e quem sofre violência e ainda tem medo de denunciar, liga 180, O serviço é sigiloso, tem garantia de que ninguém vai ficar sabendo e você vai ter todas as orientações e informações. Então, 180. Vamos falar agora sobre economia. Os cartões atingiram 30,5% do total do consumo das famílias em 2015. Foram consideradas, na pesquisa, transações de débito e crédito. O balanço da Associação das Empresas do Setor revelou que os bancos liberaram aproximadamente 350 bilhões de reais para financiar esse consumo. E agora, Olimpíadas. O golfe retorna às competições olímpicas depois de 112 anos de ausência. Nessa terça-feira, no Rio de Janeiro, um evento teste reuniu os melhores golfistas do Brasil.
Localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o campo olímpico de golfe foi inaugurado no final do ano passado, mas somente agora pôde ser realmente testado pelos atletas. Foi muito bom, gosto do campo muito, foi maravilhoso, a condição está perfeita. O evento não foi aberto ao público, também não contou pontos para o ranking, mas serviu para avaliar o campo de golfe, o trabalho dos voluntários e ainda a tecnologia usada na apuração dos resultados. Todo mundo satisfeito, o pessoal de resultado, o pessoal da Federação Internacional. Dá para fazer um resultado, para fazer uma avaliação e um resultado bastante positivo já. Em 2014, o Ministério Público Estadual questionou o impacto da construção do campo em uma área de preservação ambiental. Já houve uma conclusão do perito judicial que veio, analisou em dezembro, do ponto de vista ambiental, o campo. O laudo que ele soltou dia 24 de fevereiro deixa muito claro que o campo não houve nenhuma degradação. O golfe está de volta ao programa dos Jogos Olímpicos após 112 anos. E os brasileiros que têm a oportunidade de competirem em casa não querem ficar de fora. Mas para garantir a tão sonhada vaga, ainda há um longo caminho pela frente. Isso depende da classificação, é um sistema através da ranqueação do ponto mundial. Eu não sei se eu vou voltar ou não, mas uma coisa que você pode ter certeza é que eu estou fazendo absolutamente tudo possível para que eu esteja. E uma última informação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a distribuição e o uso da chamada pílula do câncer. O medicamento foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, a USP, mas nunca passou por verificação em seres humanos. Atualmente, a pílula está sendo estudada pelo Instituto do Câncer de São Paulo, órgão que vai iniciar os testes. Camila, voltamos logo mais aqui na programação da Boa Vontade TV com outras notícias. Muito obrigada, Reginaldo. E aqui na nossa programação você tem sempre o jornalismo da Boa Vontade TV com agilidade, trazendo para você as principais notícias do dia. E a gente conversa também, já esse é o nosso último bloco aqui no Viver é Melhor, para a gente falar sobre endometriose, o tratamento para essa doença. O doutor explicava para a gente no bloco anterior sobre a cirurgia, que é a única forma de remover as lesões de endometriose. Mas aí a pergunta, doutor, fiz a cirurgia, removi as lesões, eu posso ter endometriose de novo? Pode acontecer sim recidiva da doença. Tá? Isso está mais relacionado quando a primeira cirurgia para retirada da endometriose não foi efetiva. Ou porque sobrou alguma lesão? Sobrou alguma lesão que não tinha sido vista em algum exame e o médico na cirurgia não estava preparado para a retirada daquela lesão. Por exemplo, o ginecologista identifica uma lesão no intestino, mas não tem um cirurgião geral com ele para tratar o intestino. Né? Então pode sim ocorrer recidiva, porque não é só o fator tirar a doença. O que levou ao aparecimento da doença? Se a gente não trabalha também nos fatores na causa, existe uma probabilidade maior também de recidiva. Tá? Mas quando a cirurgia é considerada ótima, ou seja, a gente consegue retirar todas as lesões visíveis, né, o risco de recidiva é menor. Tá? O senhor falou de mulheres que têm endometriose e que não sentem absolutamente nada. Essa é uma mulher que precisa fazer tratamento, doutor? Isso vai depender muito de como está essa endometriose. Né? Então, realmente, a endometriose apresenta sintomas muito diferentes em intensidade para diferentes mulheres. Né? Isso vai depender de vários fatores, não só da própria doença, onde ela está, se ela é muito profunda ou não é, se ela pega nervos da pelve ou não pega, mas também do status psicossocial dessa mulher. Né? Então, isso tem um impacto direto sobre os sintomas, o quão intensos os sintomas serão, né, nessa paciente com endometriose. Agora, se uma mulher tem endometriose, não tem sintomas, né, a tendência é a gente não operar, não fazer nada, só acompanhar ou manter um medicamento para evitar que essa doença progrida. Tá? Em algumas situações só, a gente tem um cuidado extra, principalmente quando tem endometriose no ovário, que aparece como um cisto de conteúdo denso, né, geralmente causa bastante dor também, só que a gente não tem como diferenciar muito se é realmente endometriose ou algum outro tipo de cisto diferente. Tá? E essa diferenciação a gente consegue fazer só cirurgicamente, entendeu? Por quê? Pode ser outro cisto. Risco de câncer é muito baixo, mas tipicamente a endometriose também aumenta um exame chamado CA-125, que é um marcador tumoral. Não é específico de câncer, está aumentado em endometriose na maioria das vezes, quando a endometriose é avançada, só que a gente não consegue, a partir desse exame, diferenciar se aquele cisto é suspeito, né, para um câncer, um tumor, ou se é realmente da endometriose. Tá? Pelos sintomas a gente suspeita, mas diagnóstico certeiro mesmo, só o cirúrgico.
Bom, então é melhor não ignorar o problema. Ou se você tem um diagnóstico e não faz o tratamento, converse com o seu médico, não fuja desse acompanhamento. E se tiver que fazer um tratamento, seguir direitinho para evitar as complicações. A gente está partindo para o encerramento da entrevista e temos algumas perguntas para responder. Doutor, Maria Aparecida de Araújo, de Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Olá, Maria Aparecida, muito obrigada. Ela tem dúvida com relação ao sintoma. Ela diz que toma bastante água, mas mesmo assim tem problemas urinários, causando até sangramento. No entanto, o médico dela não diagnosticou nenhum problema urológico. Ela quer saber se poderia ter relação com o nosso assunto. Mesmo tomando bastante água, ela não consegue urinar. A gente falou sobre isso. O senhor falou sobre as questões urológicas, urinárias. Então, sim, Maria Aparecida, tem que ver se, na verdade, seus sintomas estão relacionados à menstruação. Tá? Tipicamente, pacientes que têm endometriose na bexiga, nas vias urinárias, têm esses sintomas durante o período menstrual, coincidente com o fluxo menstrual. Então, se seu sangramento na urina aparece só no período menstrual, tá? Isso não é uma regra absoluta, mas preferencialmente no período menstrual, e sua dificuldade para urinar também está associada ao período menstrual, é uma coisa para se investigar mais a fundo. Pode ser que tenha endometriose na bexiga, mas isso precisa fazer alguns exames mais específicos. E a dor crônica também pode provocar alterações no músculo da pelve, né? E isso aumentar a dificuldade para esvaziar a bexiga. Então, na hora de urinar, o importante é relaxar a musculatura da pelve. Se sua pelve está muito tensa por uma dor crônica, consequentemente, você vai ter mais dificuldade para relaxar a pelve e começar a urinar. Bom, então procurar o médico e descrever esse sintoma para ter o diagnóstico correto. Exatamente. Agora, chega uma outra pergunta, é da Lúcia Paula Bezerra da Silva. Mas antes de fazer a pergunta da Lúcia, eu vou fazer a pergunta da Ângela Maria. Ângela Maria Martins da Silva, de Natal, Rio Grande do Norte, que pergunta o seguinte, doutor. Ela fez uma raspagem quando tinha 35 anos para engravidar e até hoje não menstruou mais. Entendi. Isso é normal? Então, aí tem que ver. A curetagem uterina, que o pessoal chama de raspagem também, né, pode ter algumas consequências, algumas sequelas, tá? Então, a camada interna do útero, o endométrio, ele se renova todo mês. Mas se você retira essa camada, ela pode não conseguir retornar a ter uma função normal. Então, pode ter partes da camada interna do útero, da parte interna do útero, que não tem endométrio. Tá? Então, existe uma cicatriz interna que acaba colando uma parte da frente e de trás do útero. Tá? E quando tem essa sequela de não menstruar mais, existe até uma síndrome chamada síndrome de Asherman, tá? Que é a ausência de menstruação, geralmente após uma curetagem uterina, né? Decorrente da falta do endométrio. Por quanto tempo? Isso pode ficar ad eterno, entendeu? Entendi. Mas tem que ver se essa é realmente a causa da falta da menstruação, porque falta de menstruação são várias coisas que pode provocar. Então, Ângela, por favor, mais uma vez a recomendação, converse com o seu médico para que você tenha a certeza do seu diagnóstico. Muito obrigada por mandar para a gente a sua pergunta. E agora, para encerrar, Lúcia Paula Bezerra da Silva, de Barão dos Cocais, Minas Gerais, também mandou para a gente uma pergunta. Ela tem 55 anos, doutora, a sua última menstruação foi aos 51. Ela sente muito calor e em seguida sente muito frio. Ela quer saber se tem remédio para aliviar esse desconforto e qual alimento seria bom para ajudar neste período. A gente está falando do climatério, doutor. Sim, isso não tem muita correlação com a endometriose, mas são os sintomas mais característicos desse período, né? Tá? Que é pós-menopausa, nesse intervalo, alguns anos antes, alguns anos depois da menopausa, tem esses sintomas vasomotores, que são ondas de calor, né? Existem sim medicamentos para amenizar esses sintomas, tá? Tanto hormonais quanto não hormonais. Aí vai depender, na verdade, das indicações e contraindicações que o médico ginecologista vai ter para o caso dela especificamente, tá? E alimentos à base de soja geralmente ajudam a melhorar esses sintomas, tá? Que a soja tem um componente, né, que é muito parecido com o hormônio feminino, tá? Então, por isso que isso ajuda a melhorar esses sintomas, nem que seja parcialmente, tá? Então, alimentos à base de soja seria uma recomendação, sim. E mais uma vez, reforçando, tem tratamento, tem situações que podem ser melhoradas procurando ajuda médica. Então, doutor, muito obrigada por trazer para a gente hoje essas orientações. Eu que agradeço a oportunidade. Convite para que volte sempre a viver é melhor. Então, obrigado. Nós conversamos com o Dr. Tomil Arazawa, ginecologista e obstetra, especializado em cirurgias minimamente invasivas e em medicina reprodutiva e é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Agradecemos também a todas as telespectadoras que compartilharam com a gente as suas dúvidas, as suas perguntas a respeito deste tema sobre saúde feminina. E a nossa semana é isso mesmo, é saúde da mulher, nosso assunto de todos os dias. Você pode continuar participando do Viver é Melhor. Nosso telefone continua à sua disposição.
Antes de ir para o intervalo agora, encerrando esse bloco do nosso programa, nós vamos ao blog paivaneto.com trazer para você mais uma leitura, uma mensagem que traz esta força, este entusiasmo para vencer os desafios da vida, mesmo diante de uma doença como a endometriose ou tantas outras que podem surgir no nosso caminho. O autor escreve aqui a seguinte mensagem: o amor é o maior poder que existe, a mais eficiente estratégia para melhorar o mundo. Ele pode manifestar-se pelos mais diversos aspectos: solidariedade, fraternidade, compaixão. Contudo, continua sendo único na capacidade de realmente manter os povos unidos e de fazê-los sobreviver. Quem viver, verá. E se nós queremos promover essa transformação na nossa casa, aqui o jornalista Paiva Neto fala sobre a união dos povos, mas a união tem que começar dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Vamos usar o amor, então, como essa potente ferramenta. Já pensou nessa possibilidade de construir esse mundo melhor que você quer, alcançar os seus sonhos com o caminho do amor? É possível e, mais do que isso, é o melhor caminho. Quem viver, verá. E é assim que nós terminamos esse bloco do nosso programa, mas não acabamos o programa ainda. É só para a gente continuar refletindo sobre essa transformação que a gente quer promover e qual é o melhor caminho para isso. Continue na audiência do Viver é Melhor e a gente volta já já conversando muito mais sobre saúde e qualidade de vida, começando na nossa alma. Até já!